Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dia de extrema volatilidade, né? A gente chegou a marcar alta de 2%, máxima em 106.813, né? Um ponto bastante importante, essa região dos 107, 108 mil. O que a gente fez lá no Infotrade? Né? A gente aproveitou esse movimento de alta para fazer parcial e encerrar algumas posições. E a questão de encerrar algumas posições eu vou explicar ao longo do vídeo, tá? Mas a gente chegou a fazer esse movimento forte de alta e agora no comecinho, finalzinho de tarde, a gente devolveu tudo, chegou até trabalhar no terreno negativo. A gente está fechando uma ligeira alta, mas no semanal não dá para deixar de lado e destacar que fez um movimento, que o fechamento semanal foi muito positivo, né? Porque nós conseguimos interromper um momento de baixa. A gente anulou a tendência de baixa de curtíssimo prazo? Não tem como falar isso, não tem como falar que agora o mercado vai explodir. Não existe esse tipo de análise. Afinal de contas, a tendência de baixo e curtíssimo prazo não foi anulada. Não tem isso. O mercado segue. A única coisa que a gente pode afirmar é o seguinte: 102, 100 mil pontos, né? Em especial a região dos 102 mil pontos, de fato, é um suporte importante. E depois de algumas semanas, finalmente o mercado encontrou uma região de se acomodar e pelo menos interromper esse momento de baixa que vinha ganhando força praticamente todos os dias, né? Então é isso que a gente pode afirmar. Não tem como a gente falar em reversão de tendência. E mais uma vez, por que a gente fez as parciais? E por que a gente vem sempre recomendando isso? Quando o mercado está em tendência de baixa, como o atual, e retorna para topo intermediário, e você eventualmente está com uma posição, por exemplo, nós, lá do Infotrade, a gente comprou bastante coisa na primeira queda, lá do começo, no final de novembro para dezembro, né? Que foi a primeira quando ele deu aquela pancada para baixo e voltou, né? Então a gente fez isso e foi fazendo parcial, conforme o mercado ia estilingando perto da resistência intermediária, tá bom? E o que movimentou o mercado, né? Primeiro, explicar a alta, queda da curva de juros, mais um dia de forte queda, né? Nossas pré-fixadas lá 12,2, indo bem, né? A gente conseguiu pré-fixar bem assim. E o que vem acontecendo? Hoje a gente teve uma produção industrial, assim, foi um desastre, essa é a palavra, desastre. Era esperado uma alta de 0,8, veio uma queda de 0,6. Então, o que a gente vem observando? O PIB ontem já veio abaixo do esperado. A produção industrial é um desastre. O cenário econômico está se deteriorando muito mais rápido do que o esperado, né? Então, aquela questão de o mercado vai entrar em recessão ano que vem, a gente vai ter PIB negativo ou PIB zerado ano que vem, parece que isso já está meio que dado. Muito difícil a gente ter uma reversão com relação a isso, tá? E aí, se você levar em conta que a economia ainda vai sofrer os efeitos acumulativos das altas de juros da Selic, isso tende, em teoria, a reduzir a pressão inflacionária pelo lado da demanda, que é a grande função do aumento da Selic em relação à inflação. Então, soma um crescimento pífio com o efeito de juros sobre a economia. Então, isso eleva a expectativa, na verdade reduz a expectativa de inflação para o ano que vem, pelo menos do lado da demanda, né? O lado da oferta, que foi o que pegou esse ano, a gente não sabe, tomara que não pegue muito forte, né? Mas pelo menos do lado da demanda, aparentemente a gente não vai ter uma pressão inflacionária tão grande, tá? E aí reduz a expectativa de uma pressão por Banco Central subir juros desenfreado, né? Ele vai pelo menos estacionar aí por um tempo
perto da faixa de 11, pelo menos é o que o 23 a DI 23 está apontando, algo perto de 11, 11,5, 11, nessa região 11, 11,5, ser um nível que o Banco Central vai esperar para entender se vai ter uma piora das perspectivas ou não. Então é isso que o mercado vem projetando e isso se estende para o restante da curva mais longa, né? Então está tendo um ajuste e esse ajuste que reduz a curva de juros, reduz o risco e reduz o componente de risco do upside dos modelos. A gente já explicou isso milhares de vezes e por isso que é tão importante. A gente sempre falou da importância da curva de juros ao longo do ano inteiro, né? E aí foi por tudo isso que a gente reduziu participação em bolsa e até, né, se você não viu ainda, essa semana eu postei o resultado da minha carteira, que foi salva literalmente pela renda fixa e por todas essas mudanças de estratégia que eu fiz ao longo de maio e que a gente foi fazendo, passando o pessoal do Infotrade, né? Então fica o convite aí, se você não conhece ainda e quer seguir lá para também receber outras informações do fechamento, Rafa Infotrade lá no Instagram, tá bom? Então isso justificou o movimento de alta do mercado, por requeda da curva de juros, só que o mercado, né, não conseguiu se sustentar por conta da pressão das bolsas norte-americanas, que aí, deixa eu dar até uma olhada como é que foi o fechamento, mas estava caindo aí coisa de 2%, né? Ó, bolsas norte-americanas aqui, ó, o Nasdaq estava caindo 2%, o S&P caindo 1%. Muito, assim, pessoal, vou ser bem sincero, o que tem, a gente vai até passar pelo gráfico do S&P. O S&P subiu o ano inteiro, o fato é esse, e a gente está tendo, né, essas questões, essa volatilidade maior com relação à nova variante. A gente já explicou a semana inteira o que vem trazendo problema com relação, né, trazendo um estresse maior, que é a questão do quanto essa variante, essa nova variante, ela é nociva, né, ela aumenta a perspectiva de risco porque ela se espalha muito rápido. Ao mesmo tempo que a gente tem os casos, por enquanto, são casos leves, né? E o mercado azedou lá fora e é um efeito global, né? Acaba batendo, querendo ou não. Então, vamos focar aqui nos gráficos e entender um pouquinho mais como foi esse fechamento, que foi um fechamento positivo na semana, sim. Vamos lá. Antes disso, deixa eu pegar aqui e aqui, pra gente falar um pouquinho. Opa! Beleza, vamos lá. Aqui, né? Aqui é o S&P. Opa. Vamos falar aqui do S&P. Eu acho que eu separei aqui. Ah, tá aqui, ó, S&P. Tá aqui. Vamos aqui, ó. Se a gente observar essa semana, né? O S&P tá fechando a semana. Mas olha como veio olha como tá o ano, né? No ano, o S&P vem de semanas consecutivas de alta, né? Vem numa tendência de alta forte. E uma correção nada mais do que natural. Né? E geralmente quando o S&P confirma a queda de reversão no semanal, tá vendo? Ó? Confirma, né? Ele confirma a queda de reversão no semanal, vem uma correçãozinha, natural. Se a gente olhar o diário, qual que é a expectativa de correção? Né? Aqui, voltar para esse último fundo. E tem essa expectativa porque a gente tem um pivô de baixa que foi confirmado no curtíssimo prazo. Beleza, isso aqui nada mais do que natural dentro do S&P. Né? Se a gente olhar o mensal, de fato o S&P tá bem caro. Olha o IFR do S&P, uma divergência brutal de venda no semanal, no mensal, né? Candle de reversão no mensal, enfim, uma correção por S&P, tudo dentro de um movimento natural de correção após, né? Olha, meses de alta, beleza. Vamos olhar para o nosso querido EWZ, né?
Por que que o EWZ tá barato e a gente existe a possibilidade de um repique que combina também com essa, que tem muito mais razão por conta da curva de juros do que efetivamente a gente olhar só o gráfico, tá? Aqui, se a gente observar, a gente está num fundo extremamente importante, né? Essa faixa de 29, 28 dólares, né? Foi o fundo aqui marcado no finalzinho do ano passado que fez todo esse movimento de alta. Se a gente observar, nós estamos nos mesmos níveis lá de 2016, né? Então, de fato, a gente está no ponto descontado, de fato estamos, né? Se a gente olha o fechamento dessa semana, olha que interessante. O diário a gente consegue ver com mais tranquilidade. Olha, tá vendo um W sendo formado aqui, ó? Um W. Um fundo duplo está sendo formado, né? Ontem foi muito bonito, porque olha esse gap de alta. Ó como isso aqui foi muito representativo e pode ser abre espaço para uma recuperação de fato do mercado. Porque o mercado ele fechou na mínima, na quarta fechou na mínima, na quinta fechou na máxima com gap de alta. Então a chance de um fundo duplo aqui é gigantesca. Então a gente está num fundo de suporte extremamente importante. E assim, se a gente for pensar em gestão de carteira, vamos pensar, né? Fim do ano, fazer mais performance, né? Tentar bater os mercados, né? Os gestores vão buscar empresas, mercados mais baratos e vender o que está caro. No caso, vende S&P e compra Brasil, que tem uma liquidez gigantesca. Tanto que a gente vem observando que os investidores estrangeiros desde outubro, novembro e dezembro seguem comprando bolsa brasileira, né? Então, isso ajuda a explicar um pouquinho. Beleza? Aí, vamos lá olhar o nosso querido Ibovespa. Semanal, né? A gente defendeu mais uma vez esse ponto, o 102, que foi o ponto rompido lá em novembro, outubro para novembro, que abriu caminho para o movimento de alta. Esse é o suporte, né, um dos suportes mais importantes. A gente perdeu um suporte extremamente importante, que foi o 115, que deu os stops, né, e aí abriu caminho para o movimento de baixa, né. A gente tem o último topo rompido, que é o topo desse pivô de alta, e se perder isso aqui, eu não tenho dúvidas nenhuma, porque o que vem trabalhando nessa região, né, muito volume e tal, é 94 mil pontos. Mas a gente está descontado, enfim, tem todos os assuntos, todos os parâmetros apontando que o mercado está descontado. E aí, semanal. Olha como a gente fechou o semanal, né? IFR em região de sobrevenda, um candle positivo, volume acima da média, muito importante isso, e defendendo os 102 mil pontos. Se a gente olha o diário, hoje também, apesar dessa devolvida, a gente fechou bonito, né? A gente fechou com 2 dias de volume acima da média, e o mais importante de tudo, foi com grande margem percentual? Não, mas cara, encerramos o dia acima da máxima anterior. Maravilha, tá bonito, né? E em especial acima da média móvel de 21. Só que por que a gente... por que você fez parcial, Rafael? Primeiro, porque que eu falei, isso que eu estou dizendo é uma contratendência. Então, eu estou indo contra a tendência e, entre aspas, e assim, bem, entre aspas não, se eu estou indo contra a tendência, eu estou apostando contra o fluxo. Então, primeiro, antes de querer adivinhar onde vai parar, onde vai acontecer, eu tenho que entender o fluxo. Por isso que eu sou totalmente contra essa questão de você ficar querendo comprando infinito, dinheiro infinito. É entender o fluxo e nos momentos que o fluxo apontar uma reversão, você ir buscar oportunidades, né?
E aqui a gente, da mesma forma que a gente teve aqui em setembro, né, que a gente teve um sinalzinho, né, da mesma forma que a gente teve aqui em outubro em especial, né, aqui outubro, finalzinho aqui também, a gente está tendo mais uma vez aqui com uma força interessante. Beleza, show de bola. E o que a gente tem aqui? Olhando 60 minutos. Olha que importante o mercado nos 60 minutos. Ele fez uma onda, ele confirmou esse fundo aqui, né? A gente pode observar, confirmou esse fundo ao fechar acima do 102, fez uma perna de alta e fez um pullback nas médias que estão cruzadas na compra, tá? Então, se o mercado, né, ele devolveu tudo aqui, né? E esse foi uma justificativa de eu não ter comprado. Eu ia comprar no final do dia, né? No final do dia eu ia definir o que eu ia comprar ou não. Eu não comprei nada. Não comprei, não adicionei nada na carteira. Por conta dessa devolvida. Mas, se superar a máxima, se superar o fechamento na segunda-feira, tem compra. Tem compra. Tem compra, né? E aí, acredito que de fato nós vamos para romper esse 108, 109 e quem sabe buscar o 110, né, no cenário positivo e aqui no cenário extremamente positivo 115, tomara, né? Tem chance? Por todas essas questões de sobrevenda, existe essa possibilidade, sim, tá? Aí, primeiro BOVA 11, né, no caso, se superar aqui, né, ou abrir com gap de alta, você tem uma oportunidade de compra em BOVA 11, claro. Shoppings, mesma coisa, né? Shoppings até poderia ter entrado hoje, sem problema nenhum, mas você tem aqui, né, a gente vem comentando shoppings como uma oportunidade de compra. Também você tem Multiplan, né? Você tem BR Malls, também, ó, BR Malls. BR Malls, Multiplan tá mais bonito, né? Mas BR Malls tem um gráfico mais interessante, se você for pensar. Então, pode ser BR Malls também, tá? BR Malls, Multiplan e tal. Você tem do setor de commodities, que é um setor que eu gosto bastante. Gosto muito de Gerdau, mas não compraria perto dos 29, né? Compraria mais, tentar comprar aqui perto dos 27, 26,50 e tal. E vamos ficar de olho também, Vale. Foi fechar o gap aqui do 74, faixa importante, mas ó, negociando acima da média móvel de 21, respeitando o último topo rompido intermediário que foi 71. Se você olha o semanal, está em tendência de alta. Então, acho interessante observar também Vale, Gerdau. E hoje a gente teve uma notícia positiva, né? O governo chinês falando, confirmando que vai ajudar a Evergrande na questão das dívidas, né? Não repercutiu no setor, mas provavelmente pode repercutir positivamente na segunda-feira pelo minério de ferro, né? E aí pode abrir uma oportunidade de compra, sim, tá? Deixa eu ver o Uzi Minas como é que fechou. O Uzi Minas é mais volátil, pode ser também, ó, respeitou o último fundo, topo, ó, confirmou o rompimento desse patamar, né? Aqui, ó, fundo duplo, tal, também tá bonito, né? Gerdau é mais segura, essa palavra, Gerdau é mais seguro, o gráfico tá mais bonito. Aí você quer tomar um pouquinho mais de risco? Pode ser Uzi Minas ou pode ser até mesmo Vale. Entre Vale e Uzi Minas, eu prefiro Uzi Minas, porque está mais próximo de romper a média móvel de 72. Tá? Aí, vamos ver como é que vai ser, mas acho interessante observar esses fatores. Beleza? Das empresas premium que eu gosto e que me chama a atenção, em especial, VEG. Tá até aqui, né? Olha que interessante a gente observar. O papel está no suporte extremamente importante, né? Aqui, nesse 32 com 31. Temos forte volume na compra por aqui nesses últimos 3 dias. Esse candle de indefinição, olha o volume, né? Foi dia 30. Um forte volume nesse candle de indefinição.
esse volume não é de venda, né? É um forte volume de candle de indefinição. Então aqui eu considero que tem muito volume defendendo o 32. Então você tem bem definido. E isso aqui eu gosto bastante, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, sobre um suporte importante. Você tem muito bem definido o suporte que é o 32. E precisa pelo menos deixar um candle positivo defendendo R$ 32. Empresa premium e descontado. Olha onde está o IFR no diário. Nível de sobrevenda difícil do papel estar, tá? Então, gosto bastante, tá? Acho bem interessante essas alternativas que foram destacadas, tá? Eu quero só dar uma olhada em Marfrig, né? O setor devolveu bem, né? Eu não li o relatório do Bradesco, eu mandei pro pessoal do Infotrade, mas eu não tive tempo de ler ainda. Mas, né, devolveu bem. Não tem nada, não vejo uma oportunidade de compra. Mas a Marfrig mostrou uma força compradora maior aqui, sobre esses R$20. Mas eu prefiro coisas mais... esses papéis que eu comentei para vocês. Beleza? Após falar isso, né, a parte de recomendação, agora eu vou falar um pouquinho da carteira. Tá? Hoje, a gente encerrou, né, Transmissão Paulista no 0 a 0, Alupar no 0 a 0. E por que a gente fez isso? Primeiro, tá vendo? A gente comprou lá em julho, né? Transmissão Paulista e Alupar em julho. Transmissão Paulista a gente comprou por conta disso aqui. Dividendo 2% de yield e o último pagando 5,28 de yield, né? A gente tem um yield aí, eu pensei que era algo próximo de 8, né? É algo próximo de 7, né? Então, isso aqui, né, a gente conseguiu fazer 7% com proventos, com dividendos. E por que você encerrou, Rafael? Porque eu tenho que ter estratégia. Qual que era a estratégia com esses papéis? São papéis defensivos para proteger a carteira. Se eu acredito que existe a possibilidade de um repique para o Ibovespa, então por que eu vou ficar defendendo a carteira, sendo que já os papéis conseguiram cumprir o objetivo deles, que foi travar a carteira? A bolsa, ó, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, julho, né? Aqui, ó. Quando a gente ó, desde aqui, vai. A bolsa desmanchou. Os papéis ficaram no 0 a 0. Porra, tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Tá ótimo. A bolsa desmanchou. E os papéis fizeram o objetivo dele, que é manter a carteira travada, né? Se você observar, foi uma belíssima estratégia. E que foi cumprida hoje. Ela foi realizada hoje. Como? Quando os papéis ficaram no 0 a 0 e a gente, ao observar que existe a possibilidade do mercado fazer um repique mais forte, de fato, agora de fato nós temos sinais importantes pelo lado da curva de juros que existe a possibilidade de um repique, a gente desarmou essas estratégias. Uma dando um yield, dando um retorno aí de dividendos de 8%, e a Alupar não pagou nada, né? Não teve dividendo, não teve nada, mas, poxa, a gente conseguiu, todas as vezes que o papel caía, a gente comprava, melhorava o nosso médio e ia zerando. Ia só, o papel ficava no 0 a 0, a gente tirava um pouquinho. O papel ficou no 0 a 0, a gente tirou tudo. Então, o papel foi cumprindo. Eu não queria ganhar com papel, né? Eu queria proteger minha carteira, né? Você tem que entender a função de cada papel dentro da sua carteira. E aqui foi magnífico o que esses papéis fizeram. Foi uma das estratégias mais interessantes que a gente fez, né? A gente não vendeu BOVA, a gente
reduziu muito renda variável ao longo quando a bolsa ia para 130 mil pontos, né? Com a inflação projetada a 9%, né? Não sei de onde que nasceu essa ideia. E tá ótimo. Encerramos também Neoenergia. Neoenergia foi um papel que a gente vem comprado já há bom tempo. E a estratégia de Neoenergia, a gente tem o papel desde quando mesmo? Isso aqui é a primeira entrada, tá? Não é que eu estou segurando o papel desde a primeira entrada foi em 9 de 10 de 2020. Mas ao longo desses anos, né, a gente foi comprando, vendendo, né, trabalhando a posição, né? Não fico, é só para deixar bem claro isso. E aí, qual que era a ideia? Tá vendo essa faixa aqui dos 15, 14, 15, 16, essa região aqui? O papel voltava para cá, a gente comprava. Voltava para a região aqui dos 18, 19, fazia parcial. Voltava para cá, a gente comprava. Avançava para cá, fazia parcial. Voltava para cá, a gente comprava um pouquinho. Voltava para cá, fazia parcial. E assim a gente foi trabalhando. Assim a gente foi trabalhando. E hoje eu optei por encerrar toda a posição aqui nessa região dos R$19. Porque, né, em breve a gente vai encerrar o projeto do Infotrade da forma que está. Aí novidades em breve. Então já estou antecipando algumas questões da carteira, encerrando algumas posições em vista de tudo isso que vai acontecer no final do ano, né? Nesta mesma razão que eu encerrei Suzano. Uma posição que a gente vem carregando desde 2019, desde o começo da carteira, né? Desde o começo da carteira mesmo, né? A carteira de 2017, né? Carteira de 2017. Mas a gente vem carregando há bastante tempo, né? E compramos, vendemos, enfim. E aqui a gente fez muito trade com Suzano e hoje eu optei por encerrar toda a posição também, com base nisso que eu falei, com relação ao Infotrade. E, né, por quê? O papel, ele está com uma dificuldade de romper 61 com 63 aqui. O setor de papel e celulose, eu não acho que vai ser um expoente para o ano que vem. Tá? Não estou tão otimista assim para acreditar que o papel vá para 67, 68, 70 reais. Não acho que existe essa possibilidade. Essa possibilidade pelo menos não está tão clara ao ler os relatórios, observar a questão China. Tá? Mas, sem dúvida alguma, se retornar para 54, 53 aqui, a gente tem uma nova oportunidade de compra. Tá? Então, beleza. Se eu fosse continuar com o papel, faria uma parcialzinha e esperaria voltar para cá mais uma vez. Mas, como eu disse, a gente optou por encerrar toda essa posição. Nosso médio estava em 43,20 de compra, vende e diversas coisas. E aí, nós encerramos essa posição com 36%. Na energia, a gente já tinha feito parcial, a gente já comprado durante a queda, né? Durante as quedas do mercado. A gente comprou, porque é um setor uma empresa que eu gosto muito. Uma empresa descontadíssima e num setor extremamente relevante. Então a gente já tinha feito uma parcialzinha e agora encerramos o restante da posição com 15%. Né? Se a gente considerar todas as posições encerradas esse ano, né, a gente tomou também, tomamos aqui TIM, foi um call que eu me arrependo muito de ter pensado numa situação do 5G, tal, estava empolgado nisso, e só agora que foi direcional, né? Magazine, a gente estopou, né, quando estava 16,80, né? Olha como é bom estopar as posições, o papel está R$7, né? Multiplan, a gente tomou o stop e depois a gente voltou a comprar, né? Retomamos a posição e aí a gente zerou com 20%, tá?
A gente tomou o stop de Rap Vida, né, com todas aquelas questões de senior, todas aquelas questões, né, que vinha acontecendo com o papel. Vale, a gente fez uma parcial, depois a gente encerrou essa posição. O 3% não é porque o stop foi por conta disso aqui, ó. O dividendo que a gente ganhou de Vale foi 2.869. E aí a gente encerrou a posição porque atingiu, né, o valor do dividendo, né? Então, para não ficamos no 0 a 0 da operação de Vale que a gente fez. A gente protegeu. Por isso que foi importante essa parcial. Tá? Eu gosto muito de fazer essas estratégias observando dividendos e potenciais. Tá? Então, a gente teve aí um ano, apesar de todas essas turbulências, a gente fez muita parcial ao longo do ano, muita. A gente encerrou muita posição, ó. Março, abril, maio, a gente encerrou muita posição, né? E a gente foi, nesse ano, se a gente considerar as operações fechadas, tá? Essas operações fechadas, se a gente considerar, né, aqui, essas operações fechadas, cadê a soma? Aqui, se a gente considerar todas essas operações fechadas, é um pouco mais. As operações fechadas, os dividendos, né? Os dividendos ganhos nesse ano. Né? Operações fechadas, mais dividendos, dividido pelo que a gente tinha no financeiro de 2020, né? Se a gente fazer quanto a gente ganhou de financeiro em relação ao ano passado? 15%. Se a gente considerar as posições que estão em aberto, né? 17%. Se a gente considerar com day trade, dá aqui, somando tudo, dá 22%. Tá? Se a gente considerar todas as posições encerradas, mais day trade, mais dividendo, dá 22% de ganho em relação ao financeiro do ano passado. Tá? E o que sobrou da carteira? Tá? Sobrou Itaú, sobrou Taesa, que a gente vai só sair da posição depois que ficar X. Lojas Renner, que foi um grande aprendizado aqui, de ficar querendo acreditar em valor intrínseco de fundamentalista, pior cagada do mundo. VEG, que eu falei que está interessante, a gente tem 3%, a gente fez várias parciais, né? Então pode ser uma alternativa interessante para adicionar um pouquinho nesse final de Infotrade. Equatorial, vou encerrar, não pretendo encerrar, vou encerrar, deixar acontecer. Adicionar um pouquinho de BOVA11, né? A gente já estava comprado, adicionar um pouquinho de BOVA11. E Pera é um papel defensivo que está no 0 a 0. Tá? Então é isso o que acabou sobrando de carteira. E a gente vai encerrar aí esse ciclo do Infotrade com um resultado bem interessante, né? A gente começou lá em agosto de 2017, a bolsa estava 65 mil, hoje está 105 mil, né? 105 mil. A bolsa aí no período aí 59%. Se a gente considerar o percentual ponderado, né? O capital inicial em relação ao capital atual, né? A gente tem aí um resultado de 265%. Tá? Isso aí é renda variável, tá? Então, se a gente, o compatível a seu... se você tivesse 100% alocado, 100% do seu dinheiro investido em renda variável, teria isso. Com certeza não é isso, né? Você fica oscilando entre, sei lá, 60%, 40%, né? Aqui eu estou dizendo 100% alocado em renda variável. A carteira, a caixinha renda variável teria oferecido esse resultado desde agosto de 2017. Então, de fato, o Infotrade, entre day trade, swing trade, position, entregou um belíssimo resultado para os seus assinantes. Beleza?
Então é isso, pessoal, né? Se você não me segue lá no Infotrade, lá no Instagram, Rafa Infotrade, tá? E eu tenho um convite especial, porque na semana que vem, né, na terça-feira especificamente, a gente vai eu vou começar, vou fazer, né, uma sequência de lives, terça, quarta e quinta, falando sobre renda fixa, tá? Ah, mas a bolsa tá revertendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A renda fixa não tá. Cara, se você ir pegar pré agora e travar, vamos dar uma olhada aqui. Quantos estão os títulos? Se você ir agora, um pré-fixado tá pagando 11%, né? Um pré-fixado para 2024 pagando 11%. Então não é desprezível. Não é desprezível. Momento para você buscar uma proteção, né, e travar algumas questões da sua carteira em renda fixa é muito legal. Então eu vou falar sobre isso, em especial para você que ainda tem dinheiro na poupança e não faz o mínimo sentido. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nessa sequência de lives que vai ser no YouTube. Então, novidades ao longo desses próximos dias no Rafa Infotrade no meu Instagram. Beleza? Bastante tempo, mas o importante é o que a parte de mercado eu já falei antes, e essa parte final foi a parte de carteira, né? Se você ficou até aqui, muito obrigado por mais uma semana acompanhando o fechamento de mercado aqui no Rafa Infotrade. Tá bom? Grande abraço, ótimo final de semana, ótima noite e até mais.